Estava falando nessa manhã a respeito de gerações e que nós precisamos remir algumas palavras que estão sendo mal utilizadas no nosso vocabulário, uma falta de compreensão de assuntos como santidade, como santificação, como espiritualidade. São todas palavras que a religião deturpou e nos fez enxergar de maneira equivocada. Santificação não é um processo externo. Santificação não depende de nada do que eu ou você possamos fazer. Santificação é algo que Cristo fez. Ele nos santificou. E à medida que nós nos rendemos e nos sujeitamos a Ele, aquilo que Ele fez na cruz vai tomando forma em nossas vidas. Então não é um fazer, é um render-se àquilo que já foi feito. Então palavras como essa, quando mal colocadas, elas vão criando uma cultura equivocada. E uma cultura equivocada nos conduz para lugares equivocados. Por isso a importância de nós redimirmos palavras. As palavras elas não acontecem, nenhuma palavra é liberada em vão. Tudo aquilo que a gente fala, nós vamos um dia prestar conta de cada palavra das nossas bocas, porque as palavras no novo pacto, elas constroem. O mundo espiritual é construído através daquilo que você verbaliza. Então, quando nós falamos de geração, equivocadamente se passou a entender geração como os filhos dos seus pais, ou como pessoas de uma idade inferior à outra. Então, o pessoal mais velho é uma geração, o pessoal mais novo é outra geração. Só que, quando nós saímos da realidade adâmica e entramos em Cristo, nós acessamos um lugar chamado eternidade. E na eternidade não tem velho nem jovem. Na eternidade existem gerações. E essas gerações são medidas não de forma cronológica, elas são medidas pela maneira que você tem de estatura em Cristo. Isso muda completamente a nossa visão de geração. Sabe o que tem acontecido hoje? Nós temos levantado jovens que não são ainda a próxima geração e habilitado eles para as coisas que eles não estão aptos a fazer. Então, quando nós olhamos de maneira equivocada uma geração, nós às vezes quebramos alguns protocolos e nos precipitamos em enviar quem não está pronto. Quem não faz parte da próxima geração pode ser a outra, porque a gente passou a ver as pessoas a partir de uma ótica cronológica. Essa cronologia dos dias tem nos roubado e tem atingido a vida de muitas pessoas que se sentem pressionadas pelo tempo. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 6 ao 12. Mais uma vez, cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando online. Deus os abençoe. O Lucas me mandou uma mensagem. Lucas, a Denise está ali no fundo. Depois ela senta mais aqui na frente para te dar tchau. Lucas 21, do 6 ao 12, diz assim: os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos. E o texto mais próximo do original diz assim: e sobre estes Jesus montou. Eu vou repetir esse versículo 7. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles, ou seja, colocaram sobre a jumenta e o jumentinho os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. A Bíblia não fala que Jesus montou em um jumento. A Bíblia fala que Jesus montou sobre estes. Ele montou de alguma forma sobre os dois. Você me fala assim, mas como isso, apóstolo? Assim, olha, eu já vi historiador falar que Jesus entrou em pé. Seria muito louco, né? Um pé em um e um pé no outro. Até eu estava falando isso ontem no carro, eu não sei se foi meu filho ou minha filha, falou assim: pô, se o juventinho começa a abrir, Jesus caía. Tem uns que falam que ele entrou sentado com as pernas de lado, com a perna sobre um e sentado no outro. Eu sei que ele estava tocando os dois simultaneamente. Foram preparados os dois e ele sentou sobre ambos. É o que a tradução diz. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cantavam, cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele, que o seguia, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas.
E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombas. Em algumas Bíblias esse versículo 12 ele está separado do demais com um subtítulo, né? Não sei se a sua Bíblia está assim, mas a realidade é que esses subtítulos eles nos dão compreensão de fatos, porque o contexto é esse. Jesus pede para que se prepare o jumento e o jumentinho, eles preparam ambos, Jesus se senta sobre os dois e entra na cidade, e a cidade começa a festejar a entrada triunfal de Jesus, e no meio daquela festa, Jesus vai e chuta literalmente o pau da barraca. Você imagina a cena, a galera festejando Jesus, a galera celebrando Jesus, e quando ele chega no templo e depara-se com uma realidade equivocada que precisava ser corrigida, ele não pensa que ele estava num ambiente de festa, ele faz o que ele tinha que fazer, e ele destrói tudo aquilo que estava sendo feito de forma religiosa. Ele não estava preocupado se ia agradar ou não, ele não estava preocupado se as pessoas que acabaram de celebrar iriam falar: meu, quem é esse cara? A gente prepara uma festa e ele vem e detona tudo. Ele não tinha preocupação com a imagem, ele não tinha preocupação com a reputação, ele tinha um compromisso com aquele que o enviou. Você consegue entender isso? Agora, quando você vê Jesus desabilitando uma prática, ele não faz isso de qualquer maneira. Esse texto nos dá muitos fundamentos para que nós possamos compreender como nós podemos nos movimentar. O reino de Deus, ele precisa ser compreendido nos seus fundamentos e nos seus protocolos. E para que você compreenda fundamento e protocolo, você precisa de amadurecimento. E por isso, a paternidade é algo que nos protege até que esse amadurecimento não seja completo. Filhos devem sempre caminhar com pais, até que sejam emancipados e enviados. Um filho que sai antes do tempo é o que a Bíblia chama de pródigo. Enquanto ele não volta e se ajusta, o seu caminho é um caminho em vão, é um tempo perdido, porque todo filho tem que ser emancipado. Sabe por quê? Porque a igreja é apostólica em sua natureza, ninguém vai sem envio, ninguém se envia sozinho. Então, nesse aspecto, o reino começa a se manifestar através da compreensão que para que você possa gerar um ambiente de reino, para que você possa estabelecer uma cultura, porque quando Jesus entrava, as pessoas diziam: o reino é chegado. Ele estava estabelecendo o reino, e para que ele estabelecesse o reino, tinha um princípio: ele tem que vir tocando duas gerações, ele tem que vir sobre duas gerações. Ninguém toca e ninguém estabelece, ninguém constrói reino de Deus baseado somente num princípio individual e solitário, desconsiderando aqueles que vieram antes. Ou eu estou apto a ser uma ponte geracional e tocar simultaneamente duas gerações, ou eu não tenho autoridade para manifestar reino e para desabilitar processos que estão equivocados. Um jovem que se autoproclama pastor, ou que caminha sozinho, sem se sujeitar a alguém, ele não pode desabilitar o que foi feito antes. O que nos dá autoridade para desabilitar práticas equivocadas, é que nós saibamos caminhar sobre duas gerações. Que nós possamos entrar em ambientes, tocando duas gerações. Nós somos pontes geracionais. Essa é a característica de todo homem e toda mulher de Deus. Nós sabemos entender a realidade da geração que vai seguir, ligando com a geração que vinha, porque o reino de Deus é uma construção. Sabe qual é o grande problema de administração pública? É que cada novo político eleito quer construir o seu império e o seu nome pessoal. Então, as obras que estão em andamento, quantos de nós estamos acostumados nesse país a ver obras que são paralisadas? E por que elas não seguem? Porque quem assume o governo não quer dar crédito a quem veio antes. Eu vou fazer a minha obra e eu paro o que estava sendo feito pelo que veio antes. O reino de Deus não é uma construção individual. Só pode contribuir no reino aquele que sabe dar sequência
aquele que consegue discernir os tempos, aquele que consegue passear na eternidade, aquele que consegue ver o que o Senhor vinha fazendo e para onde o Senhor está levando. E eu só sou uma ponte geracional que conecta o passado com o futuro. Então Jesus ele entra sobre duas gerações. Não é normal você ver na Bíblia falar que ele estava montado sobre ambos. Não é uma coisa normal. Ele fez isso porque ele era acima de tudo um profeta. Ele estava estabelecendo um princípio no Espírito. Ele estava chegando diante do tempo para destruir uma prática nojenta, que transforma a religião em manipulação por dinheiro. E ele só podia fazer isso se ele tivesse sobre um princípio. Quem se move profeticamente, se move sobre duas gerações. Então ele chega e destrói tudo que estava sendo feito há anos. Falou assim: a casa do meu pai não é casa de salteadores. E hoje a gente quer ver aquilo que Jesus desconstruiu ser reconstruído diante dos nossos olhos, com uma outra linguagem, com uma outra roupagem. Quando os jovens que não se sujeitam aos seus pais, quando os pastores que não estão conectados a ninguém, não sujeitam os seus corações a ninguém, querem desconstruir, querem xingar, querem chutar o pau da barraca, e produzem mais dano para a igreja e para o corpo do que edificação, porque estão centrados em si mesmo, não tem noção de conexão, de passado, presente e futuro. Nós somos só uma ponte, nós estamos só conectando a construção eterna de Deus sobre a face da terra. E quando nós começamos a entender que geração não se trata de idade, mas da onde nós estamos em Cristo, pergunta para quem está do teu lado: aonde você está em Cristo? Qual a tua realidade em Cristo? Você faz parte dessa geração? Em Cristo você já ficou para uma geração passada? Em Cristo você está sendo preparado para ser a próxima geração? Eu não estou falando da sua idade, meu irmão. Quando Josué e Caleb transicionam do deserto para a terra prometida, eles estavam transicionando de Adão para Cristo. Ali é uma simbologia profética, eles estavam entrando na promessa que era Cristo. Eu quero te perguntar uma coisa: Josué e Caleb fizeram parte da geração anterior ou da geração futura? Como? Pô, a gente não é, nós não somos mestres em qualificar gerações como a faixa de idade. Vamos chamar os adolescentes que são a próxima geração. Por que Josué e Caleb entram e a gente fala a geração que entrou na promessa? Eles tinham 80 anos. Eles tinham 80 anos. Eu não sei se você tem mais de 60, mais de 50 anos e fala assim: não, porque a próxima geração. Eu falo assim: cara, você não entendeu nada. Porque não se trata da tua idade, se trata de onde você está em Cristo. Se você está em Cristo, compreendendo a realidade presente, se você é uma ponte geracional, você faz parte simultaneamente da próxima geração. E se você não entrou em Cristo, ainda que você tenha 18 anos, esteja no auge da tua idade, você não faz parte da próxima geração. Para Deus você não existe. Deus, quando Ele olha para a face da terra, o que Ele olha é o Filho. Se você não está em Cristo, você pode ter 18, você pode ter 20, você pode estar bombando no seu vigor, na sua saúde, na sua idade, você não faz parte da próxima geração. As gerações em Deus, elas estão ligadas à sua estatura em Cristo. Você chegou em Cristo hoje, então você faz parte da próxima geração. Há uma geração que já está caminhando em Cristo, preparando para que quando você esteja mais maduro, você possa seguir com o que está sendo feito. Você faz parte da próxima geração. Nossa, mas eu cheguei, eu conheci a Cristo ontem, eu tenho 70 anos, você faz parte da próxima geração. O teu amadurecimento não é cronológico. Você pode ter chegado a Cristo ontem e amanhã você está mais maduro do que quem está 10 anos na igreja. Porque é o teu nível de rendição, não é o teu nível de estudo teológico. Tem muita gente que conhece muito de Bíblia, mas não conhece o verbo da Bíblia. A letra não pode produzir nada que o Espírito não venha construir. O novo pacto é uma realidade espiritual.
Nós estamos construindo um reino que é invisível, e se os teus olhos não forem habilitados para enxergar o invisível, você continua sendo seduzido pelas realidades visíveis. Jesus entra naquela cidade sobre 2 gerações. Todas as vezes que o reino de Deus se manifesta, ele se manifesta conectando passado e futuro. E isso me aponta algo importante como fundamento para a minha fé. Só quando eu entendo um princípio de autoridade, só quando eu compreendo que pais e filhos caminham junto numa mesma geração, eu estou habilitado por Deus para ser um edificador do reino e para desabilitar a religião. Eu não posso desabilitar a religião caminhando como órfão. Se eu caminho como órfão e tento desabilitar a religião, sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar ao meu redor um monte de gente órfã e ferida. Eu fico um ajuntamento de órfãos sem destino, porque quem quer dar destino é pai. É triste hoje, porque ao mesmo tempo que nós vemos jovens se levantando, empolgados, animados, ao mesmo tempo que vem essa animação, eles já se acham aptos a caminhar sozinhos. Eu tenho 25 anos de evangelho. Até hoje eu me sujeito ao meu pai espiritual. Até hoje eu chego em ambientes e chega ele e eu junto. Até hoje eu vou ministrar e ele vai junto. Até hoje eu saio daqui à esquina para levar uma palavra e ele me envia. E sabe o que me assusta? Porque as pessoas se admiram quando vem chegando eu e ele junto. Nossa, que bonito, você sempre caminha com o seu pai. Eu falei, cara, isso era para ser uma prática normal. Isso era para ser uma prática convencional. Agora vejam esses pastores que estão fazendo agenda de 30 pregações em 4 dias de carnaval. Se em algum desses lugares eles caminham sozinhos. Às vezes não estão enviados nem pela sua família. Às vezes a esposa está em casa reclamando porque ficou cuidando dos filhos, não tem a bênção nem da sua casa, e está rodando por 30 lugares e a igreja achando lindo isso. Perdemos a compreensão do envio e dos protocolos do reino. Enquanto estão pensando que estão construindo algo, estão produzindo destruição dentro de casa. E hoje existe uma disputa por palavras, uma disputa pela última revelação, uma atração ao eu e não a Cristo. Deixa eu atrair as pessoas a mim. Por quê? Porque cada vez que eu atraio mais a mim, mais agenda eu tenho. Quanto mais agenda eu tenho, mais eu tenho dinheiro. E daí Jesus chega num ambiente desse e chuta tudo e fala assim: para! Vocês estão fazendo da minha casa casa de salteadores. O compromisso é com a tua agenda, o compromisso é com o quanto de oferta que você vai receber. Você já se perdeu no meio do caminho. Você não tem um pai, você não tem envio, você não está habilitado a falar o que você está falando. São esses os dias que nós estamos vivendo e parece que a gente não enxerga. Uma geração de ministros focados na fama, mas desconhecedores de uma realidade, que não há autoridade no reino sem sujeição à autoridade. Eu não tenho autoridade sem que eu me sujeite à autoridade. Mateus capítulo 8, versículos 8 e 9 diz assim: respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. Porque eu também, preste atenção, eu também sou homem sujeito à autoridade. Sabe o que esse centurião está falando? Esse centurião não está olhando Jesus. Esse centurião está olhando o Pai. Esse centurião está falando o seguinte, assim, ó, eu também sou um cara que eu sou mandado. Sabe o que ele está falando? Eu sei que você foi enviado pelo Pai. Quando ele falava com Jesus, ele não olhava Jesus, ele falava aquele que enviou Jesus. Ele sabia que Jesus tinha uma autoridade dada por quem o enviou. Ele falou assim, ele não falou assim, eu reconheço a sua autoridade. Ele fala assim, eu reconheço que você é sujeito a uma autoridade. Quando você consegue perceber o princípio de autoridade, você vê atrás da onde está a pessoa. Ele conseguiu ver o Pai. Centurião viu que os judeus não viram, que através de Cristo se via o Pai. Ele conversava com Jesus, mas ele estava falando da autoridade a qual Jesus estava sujeito, não a qual ele manifestava.
Existe uma diferença da autoridade que você manifesta e da autoridade a qual você está sujeito. A tua autoridade manifesta pode ser uma autoridade imposta na raça, pode ser a opressão de uma denominação. Não, eu tenho aqui a caneta, eu sou o presidente do ministério, eu sou o pastor da igreja local. Isso pode ser a autoridade que você manifesta, isso não quer dizer nada. O que admira o centurião é a autoridade a qual ele estava sujeito. Essa é poderosa. Ele fala assim, eu também sou um homem. Ele não fala assim, eu também sou um homem de autoridade. Você está entendendo a diferença da palavra? Ele não fala para Jesus assim, olha cara, a tua autoridade é demais, eu também sou um homem de autoridade. Não é esse o diálogo. Reconheço que você é um homem sujeito a uma autoridade, porque eu sou sujeito a uma autoridade, e quando a minha autoridade me fala vai, eu vou. Então quando eu falo aos meus servos vai, eles também vão. Por quê? Porque eu tenho autoridade sobre eles, porque eu também estou sujeito à autoridade. Isso é uma realidade no reino. E se isso é uma realidade no reino, nós precisamos passar a observar quem está se movendo dentro do protocolo do reino, porque o que está se movendo fora, para a gente não serve para edificar. Você está falando então que quem está fora não serve? Não estou falando que quem está fora não serve para edificar conosco. Eu não estou falando de salvação, eu não estou falando que não é amado por Deus, não estou falando nada disso, mas nós estamos edificando com pessoas que estão sujeitas à autoridade. Então quem quer edificar, vamos edificar juntos nisso. É disso que eu estou falando, está claro? O centurião conseguiu ver além de Jesus. Ele viu a quem Jesus se sujeitava. Sabe por quê? Porque a realidade da nova aliança, a realidade do novo pacto, não é uma realidade onde a gente trata de palavra, é uma realidade onde a gente trata da vida que flui através da palavra. O novo pacto é superior. Repita comigo, superior. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus 8,6 diz assim, agora porém, o ministério que Jesus recebeu é superior. Repita comigo, é superior. Está no lugar mais alto, está acima. O ministério de Jesus é superior ao deles, como também a aliança, o pacto do qual ele é mediador, é superior ao antigo, porque são baseados em promessas superiores. É tudo mais alto, é uma outra realidade. Se o antigo pacto prometia uma terra, o novo pacto promete uma outra natureza no espírito. Repita comigo, é superior. Hebreus 8 no 10, a sequência fala assim, e esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente, as escreverei no seu coração, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, este lugar mais alto é um lugar interno. Não se trata do teu conhecimento da Bíblia, mas do quanto ela transformou a sua vida. O novo pacto não é um lugar de aparência. Não é para quantas pessoas você prega, quantas pessoas te seguem. Não se trata de acumular seguidores virtuais, é quem você é no espírito. Qual a realidade da tua vida? O novo pacto não tem espaço para uma hipocrisia, para uma dualidade. Eu falo algo e vivo outra coisa, não existe isso. Porque o novo pacto é uma aliança no espírito. E a realidade que eu sou é a realidade que eu sou no espírito. O que está ao meu redor são só distrações para que eu perca de vista a realidade de quem eu sou. Porque quem eu sou não tem a ver com o que eu tenho. Quem eu sou não tem a ver com o que falam. Quem eu sou tem a ver com o que está acontecendo aqui dentro. No antigo pacto nós tínhamos um livro de receita. A lei era um lugar, olha, faz isso, faz aquilo, aqui não pode. O antigo pacto é um livro de receita.
As pessoas se aproximam de mim hoje e falam assim: apóstolo, o que eu faço para viver essa realidade? Eu falo assim: cara, primeiro a sua mente não pode estar no livro de receita, não é com o antigo pacto. Eu não vou te passar uma lista de regras, não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, olha, leia esse livro, faz isso, não é isso. Nós saímos do livro de receita. Sabe, o livro de receita é a realidade do antigo pacto. No novo pacto nós temos a comida pronta para oferecer. Já não se trata das regras de como construir, se trata do alimento que eu estou entregando. Nós precisamos impartir vida e não transformarmos os nossos ministérios em palestras bem elaboradas de neurolinguística, de coaching. A igreja ensina o mundo, não é o mundo que ensina a igreja. Da onde você libera as palavras que você libera? Qual a tua posição em Cristo? Você está nessa aliança superior ou você está ainda vivendo no livro de receita? Olha, irmãos, faz isso. Olha, eu tenho 10 passos para o seu casamento ficar melhor. Isso tudo já está desabilitado, meu irmão. Isso é como colocar uma camisa de força em Adão. Vamos tentar dominar meu instinto. O tempo passa e quando você vê, começa a brotar aquela natureza que não foi arrancada do mesmo jeito. Sabe, enquanto nós não entendermos hoje isso, a gente vai continuar vendo pessoas que mudaram seus vocabulários, mas não mudaram suas naturezas. E se nós não tivermos discernimento de espírito, nós não vamos conseguir perceber aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão falando as mesmas palavras, mas no conhecimento do bem e do mal. Da onde, de qual lugar, de qual altura você libera o que você libera? Não são mais palavras, é da onde nós liberamos essas palavras. O novo pacto é espírito e vida. Ele rompeu com a lei do pecado e da morte. O que eu falo para vocês é da realidade que ele gera no meu espírito. Existe algo na engenharia que se chama, eu falei isso na mesa segunda-feira, se chama energia potencial. Energia potencial, ela diz respeito ao peso multiplicado pela altura. O que isso quer dizer? Esse copo, ele tem um determinado peso. Esse peso multiplicado pela altura que ele está, do primeiro anteparo, produz uma energia de impacto ao ele tocar essa lata. 2, 3 centímetros não acontece nada. Por quê? Esse peso está multiplicado pela altura. Esse mesmo copo, se eu colocar ele de uma altura maior, o que acontece? É o mesmo peso do copo, a altura de distância é outra. Sabe o que é isso? É o impacto do lugar onde você libera. Tem pessoas que estão falando as mesmas palavras, tem pessoas dizendo as mesmas coisas, mas não produzem vida, porque falam de um lugar que acham que conhecem, mas não estão, mas não vivem. Ou eu passo a viver nesse lugar, ou o que eu falo é letra, não tem impacto de vida. Quantas pessoas estão escravas de um sistema religioso que não tem vida, tem palavras sem vida, não tem impacto de transformação, continuam com o seu interior mentiroso, corrompido, vaidosos, orgulhosos, construindo para si mesmo. Eu não tenho direito a nada, não é nada por mim, é tudo para Ele. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? E o mesmo impacto que tem a palavra de quem libera, dependendo da altura que ela está, também vale para quem recebe. Sabe por quê? Porque você pode estar me ouvindo agora, e pelo teu orgulho você fala assim: eu estou na mesma altura do que ele está falando. E quando você se coloca assim, o que sai daqui não produz impacto aí, porque você acha que está na mesma posição. Agora, quando eu em humildade sei considerar o meu irmão como superior a mim mesmo, essa criança pode vir falar para mim e eu falar assim: fala, meu filho. E a palavra dele tem impacto na minha vida, porque eu me coloco debaixo dela.
O impacto da palavra está diretamente ligado com o teu nível de humildade para receber. E sabe qual é o público mais arrogante para ouvir uma palavra? São os pastores. Porque tudo que você vai falar, eles falam assim: já sei. Ah, é a palavra do centurião? Já sei. Esse orgulho e essa arrogância nos impede de receber e ter transformação, porque a gente acha que já sabe. O que acontece com você dentro? Quem é você por dentro? Quem é você por dentro, meu irmão? Que reino nós estamos construindo? O que mexe com você? Qual o valor que as vidas e as pessoas que estão ao teu redor têm para você? Igreja não são números. Para o nosso Senhor, Ele morreu na cruz e Ele morreria por uma só pessoa. Mas nós ainda estamos tratando pessoas como números. A gente ainda vê pastores falando absurdos, que a depressão pastoral é por causa do cuidado de pessoas. Ó, cuidado, hein, que o teu povo vai te matar. Não, o teu povo não te mata. O que te mata é você estar num lugar onde você não foi colocado por Deus para estar. A precipitação e a busca pela fama te faz entrar em lugares que não era para você entrar. Daí você se deprime mesmo. Agora, quando Deus te envia para cuidar, isso se torna um prazer. O ministério apostólico não é um ministério de opressão de uns sobre os outros, é um ministério de serviço em favor dos outros. Nós estamos nesses dias, onde não se trata mais da palavra, mas de que lugar essa palavra é liberada. E de que lugar eu me coloco para receber essa palavra. Amém, meus irmãos? Agora estamos só nós aqui, e a galera que está nos acompanhando. Mas eu queria que a gente pudesse se aprofundar nisso que foi colocado, e pedir para que vocês participem nessa manhã dessa construção. Alguém que gostaria já de bate-pronto falar: apóstolo, eu tenho algo a contribuir com isso, eu queria falar sobre isso, ou discordo disso, gostaria de colocar meu ponto de vista para a gente poder avaliar. Eu acho que a gente tem construído um ambiente tão saudável, tão precioso, porque a gente tem uma liberdade para discordar. Sabe, hoje as redes sociais têm manifestado uma intolerância. Qualquer coisa que você fala se torna um debate, e as pessoas estão gostando disso porque isso traz visibilidade. Mas existe uma diferença entre exibir e manifestar. As redes sociais, elas promovem uma exibição. A manifestação é algo que flui de dentro para fora. A exibição, ela tá centrada somente no campo externo. Então, o que nós fazemos e nos propomos aqui, não é um debate de quem está certo e quem está errado. É uma construção junta para que a gente possa crescer em Cristo. Então, eu gostaria de já abrir a oportunidade. Eu consegui terminar dentro do tempo proposto. Nós temos aí quase 1 hora para a gente poder conversar, orar junto, tirar dúvidas, as que eu souber à tua disposição. Hoje eu estou cheio de irmãos aqui, conhecedores da palavra e da vida de Cristo. Então a gente pode ter uma manhã bem preciosa e está aberto para vocês. Quem é a primeira pessoa está disposta a fazer sua colocação? Pois não, pastor. Pode ficar sentado ou fica em pé? Opa, bom dia para todos aí, a paz, é um prazer estar aqui. Acerca de geração, nós procuramos sempre olhar aquilo que é aparente, né? O próprio profeta Samuel, quando ele estava na casa de Jessé, ele procurou aquilo que era agradável aos olhos dele. Porém, né, Deus, ele sempre sonda o coração. E nessa geração, esse momento em que nós vivemos, nós ainda, infelizmente, nós ainda olhamos a aparência. É aquela pessoa que nós olhamos por falar até de uma maneira agradável, bonito, aquilo que vai atrair a multidão, a gente acaba aplaudindo, mas nem sempre essa pessoa, ela está apta a fazer uma ministração, a oferecer ensinamentos, porque aquilo que aparentemente ela apresenta é somente uma imagem, são palavras, é onde tem surgido os formadores de opinião que
tem, infelizmente, né, é um fato, tem influenciado famílias, pessoas dentro da igreja, e onde nós, como pastores, líderes, devemos estar sempre recorrendo à palavra de Deus, orando, buscando estratégias em Deus, para que não se perca todo o rebanho. Amém, pastor, isso concordo 100% contigo. Alguém mais gostaria de fazer? Daniel. Tá com inveja de mim aqui. Fala pra cá. Fariseu de fariseu. Uma coisa que a gente não está aqui para citar nomes, né? E eu quero deixar bem claro. Me diga com quem andas, que digo quem és, né? Corrompe os bons costumes. A gente tem visto, infelizmente, falando de redes sociais, a gente tem visto uma gama de pessoas doutrinando, e até de forma chula, vou trazer bem aqui, a igreja da internet, né? E qual que é o nosso papel, né? Trazendo esse bate-papo, o nosso papel como pastores, de não sermos coniventes, como é que nós podemos confrontar essa realidade, e desculpa a expressão, muitas besteiras que estão sendo ditas, muitas doutrinas, nós somos doutrinados por youtubers, muitas das vezes, nós não, né, mas muitas pessoas doutrinadas por youtubers, e muitas das vezes essas pessoas, a gente fala algo que é proveitoso, gerando Cristo nas pessoas, essas pessoas vêm com uma realidade totalmente controversa a isso, e começam, ao invés de gerar vida, gerar morte, e muitas vezes nós somos omissos em relação a isso, e não nos postamos, né? Você fez essa pergunta, você só levantou a bola, né? Porque você sabe, a gente conversa bastante sobre isso. Eu creio, mas obrigado, acho bem pertinente a tua colocação. Eu creio que uma das grandes responsabilidades que nós temos é de manifestar. Então, por exemplo, todas as vezes que nós reforçamos o fato de participarmos de um ambiente como esse, todas as vezes que eu reforço, olha, por exemplo, eu saio para ministrar e falo assim, eu estou aqui enviado pelo meu Pai. Eu estou gerando princípios para quem está me escutando. E você pode ter certeza que tudo aquilo que o pastor falou, que você bem colocou, essa situação da visibilidade, isso passa. Isso já aconteceu muitas vezes ao longo da história. As pessoas que não têm raízes, elas não duram. E isso, porque o evangelho é a mesma igreja que levanta, é a igreja que depois ataca, porque fala assim, pô, mas que esse comportamento desse cara? Tem pessoas que cresceram rápido na internet, que hoje seus comportamentos já estão produzindo questionamento nas mesmas pessoas que admiravam. Falam, mas como que esse cara hoje está falando tanto palavrão? Por que ele xinga tanto as pessoas dessa forma? Então, as pessoas acham que alcançaram um patamar, que elas podem fazer o que quiser, mas não é uma realidade. Porque a primeira coisa, o reino é de Deus, não é nosso. A igreja é de Cristo, Ele é o cabeça, nós somos só membros. Então, quem trata de cuidar disso é o próprio Senhor. Nós não somos guerrilheiros do evangelho, nós não somos defensores da verdade, nós somos chamados a manifestar a verdade e construir um modelo de verdade. Eu sempre tenho falado disso, que a edificação de um edifício no prumo mostra o edifício que está do lado, fora do prumo. Então não precisa falar, está fora do prumo, está fora, edifica um no prumo. Oséias 7, né? Oséias 7, sarando eu, Israel, se expôs à iniquidade de Efraim. E se a gente tiver a habilidade de compartilhar a vida que nós temos, porque irmãos, eu não sei se você percebe, para mim é um privilégio e uma bênção a gente caminhar junto, isso aqui nos protege, né? Então se a gente souber reforçar, valorizar, e todas as vezes onde nós fomos, nós carregarmos isso, eu caminho num corpo, eu vivo o princípio da paternidade, eu sou enviado, você vai estabelecendo o princípio que as pessoas vão falando assim, bom, o Daniel veio aqui, trouxe uma palavra poderosa, ele caminha lá com Cristo, tem um grupo que caminha junto e tal, daí vem na outra semana outro cara, fala, e esse cara anda sozinho? Que estranho, mas a gente aprendeu que tem que então eu acho que à medida que nós manifestamos a verdade, vai se expondo àquilo que está equivocado. Eu acho que nós não estamos mais em tempo de atacar o errado, mas de levantar um modelo de verdade. E eu estou colocando isso, mas sujeitando a vocês, se vocês pensam
diferentes. Agora, Daniel, ainda respondendo a sua pergunta, sem atacar o que está errado, mas nós estamos entrando em épocas, como eu te disse, que nós vamos precisar desabilitar algumas práticas que não podem continuar, daí seria omissão da nossa parte. Por isso a mensagem que eu falei hoje, para você desabilitar, você tem que saber caminhar sobre 2 gerações e estar debaixo da autoridade. Não é qualquer um que pode desabilitar, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu tenho de uma forma enfática desabilitado, não é normal, não é religiosidade falar que um pastor tem que ter um vocabulário adequado. Por quê? Hoje essa mentalidade de coaching, que entra numa sala, xinga todo mundo com tudo quanto é palavrão, daí produz um choque no cara, isso é tudo uma técnica de neurolinguística, o cara fica assustado. Você entra os caras pagam R$4,5 pau, R$6.000 para receber um treinamento. Daí entram todos numa sala, 300, 400, 500 pessoas, e o cara vai tomar não sei aonde, seu filho não sei do que, e você vai ficando assim, você é um lixo, você não consegue. Daí quando você está naquele estado de choque, o cara fala assim, mas eu tenho uma resposta para a sua vida, e daí você fala assim, uau. E daí, a galera que está andando para aprender com esses caras, está pregando dessa forma. Entra dentro das igrejas e começa, vai tomar não sei aonde. Daí, e se você fala assim, ô meu amigo, não fala desse jeito, cara. Daí os seguidores do cara entram e falam assim, lá vem mais um mimimi, mais um religioso, porque está se impondo à força um pensamento que eu posso falar de qualquer jeito. Irmão, se nós não perdemos de vista que nós somos embaixadores de um reino, nós compartilhamos uma palavra que é dele, e nós temos que representá-lo sobre a face da terra. Então eu não falo do jeito que eu quero, eu não faço do jeito que eu quero fazer, eu tenho alguém a quem eu me submeto, então eu tenho que ter um vocabulário adequado a isso. É engraçado que Isaías, lá no Antigo Pacto, quando ele experimenta da presença do Senhor, ele fala assim, meu Deus, maldito, que coisa terrível, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros. Ele se choca com o seu vocabulário. E hoje as pessoas estão achando que não tem nada demais, eu falo de qualquer jeito. Até porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, isso é só a realidade externa de um ambiente interno que está mesclado, está misturado. Então, acho que se a gente souber desabilitar, sem atacar ninguém, mas a gente precisa se posicionar nesse tempo. Não sei se eu respondi tudo. Quer complementar? Quer falar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Um bom dia a todos. Como pastores e servos, sacerdotes, a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao que o senhor estava falando, em relação a gerações, porque o que a gente vê, um dos tópicos que me chamou muito a atenção, foi a relação de se preocupar com agenda e não com família. E me remeteu a Eli. Ele teve um triste fim, lembrando que foi falado até mesmo a respeito de Samuel, que teve um propósito de ter sido levantado. E os 2 filhos completamente desobedeciam ao altar. E a falta de preocupação em lidar com essa geração que iria ser iniciada ali, deveria ser um crescimento, uma expansão daquilo que Deus já havia colocado nos outros profetas que vinham antes, e aquilo ali se fechou e deu início depois a partir de Samuel. E outra situação que a gente precisa tomar muito cuidado é em relação justamente aos youtubers de uma forma geral, mas o nosso querido apóstolo Paulo, ele dá uma sensação muito grande para nós daquilo que ele vivenciava para aqueles que viviam em Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses 5:21, diz que nós devemos examinar tudo e reter só o que é bom, ver aquilo que está ligado realmente na palavra, aquilo que vem de Deus, porque se não vem de Deus, aquela palavra realmente vem vazia, a pessoa não tem profundidade, a pessoa fala de uma maneira aleatória, coisas que ela está, desculpa o termo, papagaiando, repetindo, e você vê que não vem dela. É lógico, a gente precisa examinar, e eu tenho certeza que Deus nos dá condição para isso.
E por isso eu tenho falado que um dos aspectos mais importantes da vida do Espírito é o discernimento, para essa capacidade de conseguir enxergar a realidade do Espírito, do que você está falando, que é totalmente pertinente. Você usou o exemplo de Eli, né? Agora, o que traz mais visibilidade e finanças? Eu cuidar da minha casa, ou eu me expor a todas as agendas possíveis para que eu seja conhecido e que eu possa ter mais dinheiro? Então, de fato, o que você falou está ligado ao que o pastor falou, né? Nós temos vivido um mundo onde a sensualidade tem nos empurrado, né, em direção à fama, em direção a umas certas coisas que vão nos cegando e vão tirando de vista a realidade do que o Evangelho está produzindo em nós. Porque muitas dessas pessoas estão de fato cegas, elas não têm, elas têm uma boa intenção, elas acham que estão fazendo a obra de Deus, né? Mas elas se perderam no meio do caminho. Então nós precisamos estar de fato atentos, porque o que o Senhor nos chamou para fazer é uma construção invisível, e a gente não pode perder de vista isso. Amém? Brown, quer você compartilhar aquilo que a gente estava falando? Eu acho interessante. Dentro desse assunto também que estava citando, eu acho que uma coisa importante a gente pensar, não sei se o que eu vou falar é bom ou abobrinha, mas eu sempre creio no lance de que os semelhantes se atraem. Eu acho que aquilo que eu desejo, eu vou sempre correr atrás de pessoas que vão suprir o que eu quero. Eu acho que assim funcionam um pouco as coisas. Então, esse lance de que tem muitos youtubers, muitos líderes, muito isso, aquilo falando e tal, mas ao mesmo tempo, tem um povo que quer aquilo. E se você tirar aquilo deles, eles morrem, porque o ídolo deles é aquilo, né? Então, eles vão correr atrás daquilo que preenche o anseio deles. Então, esse lance de... E aí vem o lance da desconstrução que o Cris falou, né? A gente entender que é diferente combater e desconstruir, né? Acho que a gente vai ter que ter essa habilidade no espírito de desconstruir em amor, na palavra, para a gente não cair num erro de combater aquilo que a gente sabe que é contra a palavra. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se confrontar, né? Sempre quando eu estou vendo o Cris ministrar, além de ser confrontado, me dá esperança, eu vejo esperança em mim, porque eu falo, é isso que eu quero. É isso que eu quero viver, é isso que eu quero, é nesse nível que eu quero caminhar, porque eu fico preocupado, puxa, eu poderia estar me espelhando em vários outros ministros, youtubers, pastores, enfim, pessoas renomadas hoje no Brasil e no mundo, porque acho que a vaidade do nosso coração, o desejo do nosso coração vai se inclinar para quem a gente está buscando. A gente estava falando no carro, o Cris falou sobre o que a gente estava conversando, a gente precisa ter cuidado com essa transição, né, de gerações, e eu acho que a igreja está tendo essa deficiência hoje, hoje é tudo muito externo, né? Existe um avivamento acontecendo, isso eu falo entre aspas, porque a gente vê que é carregado de manifestações que os olhos podem ver, né? E o que Deus está produzindo, o novo pacto, esse novo formato, essa aliança que está vigente, ela é de dentro para fora. Então, acho que a gente precisa se atentar a isso. Não estou dizendo que o que acontece não seja de Deus, mas talvez não é para esse tempo. Foi preciosíssimo para a gente chegar onde a gente chegou, mas às vezes nós que estamos aqui, estamos querendo beber de duas fontes, né? Do visível e do que flui de dentro para fora. Eu acho que não vai funcionar. A gente precisa entender quem é Cristo e o que Ele produz, e a aliança que está vigente hoje, e o formato que Ele vai trabalhar com a igreja hoje, para onde Ele está atraindo a igreja. E se a gente não entende isso, aí a gente vai ficar forçando aquilo que os olhos podem ver, porque, querendo ou não, isso movimenta multidões, né? Isso encanta os olhos e mexe com o nosso ego como pastor e líder, né? Então a gente precisa se atentar a isso. O que eu estou produzindo, o que eu estou vivendo, ou na realidade que eu estou caminhando, é algo que está acontecendo que enche os meus olhos ou enche os olhos dele, né? Porque se o que ele faz de dentro para fora vai agradar a ele, né? E muitas vezes não a nós e a galera, né? Amém.
O Brown estava falando com relação à situação do avivamento, e eu de fato entendo que todas as experiências que nós tivemos ao longo da história de avivamentos, eles são como a sarça. A sarça é um exemplo no antigo pacto que aponta para uma realidade desse fogo que não se consome, mas que é uma realidade espiritual no novo pacto. Mas o que a sarça representava? Ela representava na vida de Moisés não um ponto final, ela representava uma transição. Moisés sai de uma visão pastoral para uma visão apostólica. Ele para de cuidar das suas ovelhas para ir cuidar do povo do Senhor. Então, não existe avivamento que seja centrado no eu. Não existe avivamento que não produza uma transformação na sua visão que te leva a sair de você mesmo para olhar o todo. Então, quando esse avivamento é só um fogo de pular e movimentação, ele acaba. E a gente a gente tem se contentado ao longo da história da igreja com esses focos isolados, né? E eu acredito, quando eu falo de avivamento, a minha visão de avivamento é diferente do que a gente descreve como avivamento. Eu creio num avivamento que nasce dessa conscientização que a vida flui de dentro, que eu estou disposto a ser desconstruído para servir a uma obra coletiva e que está acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo, ainda que não seja visível. Quando eu cheguei em Fortaleza agora, eu fiquei chocado com o que eu presenciei. Eu fiquei surpreso positivamente com o que eu presenciei. Porque para mim, é muito escasso e complicado encontrar igrejas no Brasil que compreendam a realidade da nova aliança, do novo pacto. E de repente eu chego lá e encontro uma juventude, um povo maravilhoso, super bem fundamentado, voando, né? Na compreensão de honra, de generosidade, da centralidade de Cristo, fluindo nos 5 ministérios. E eu falei: Senhor, o Senhor está fazendo isso, o Senhor está se movimentando, né? E as coisas que o Senhor está fazendo são invisíveis, não tem nada a ver com o que está acontecendo aí, mas tem um povo de Deus, e no momento certo essa galera, porque existe uma diferença da manifestação da Babilônia e da manifestação de Abraão. As duas estão conectadas na Bíblia, Gênesis 11 e 12, um do lado do outro, para nos mostrar a diferença do que é um povo se levantar e falar assim: façamos nosso nome conhecido sobre a face da terra, o espírito da Babilônia. E na sequência Deus chama Abraão e fala assim: eu farei o teu nome conhecido. Então o problema não está em ser conhecido, o problema é quem te promoveu. Você comprou seguidores na internet? Você abriu mão da sua família para atender uma agenda? Ou Deus está te promovendo para um propósito? Aí reside toda a diferença, é sempre da onde nascem as coisas. Elas estão nascendo em Cristo ou elas estão nascendo em Adão? Então é exatamente esse momento que a gente está vivendo. Esse avivamento, ele é só consequência da natureza de Cristo se manifestando, porque a criação anseia pela manifestação, não de um avivamento, mas pela manifestação dos filhos maduros, ou seja, pela manifestação de Cristo. É disso que nós precisamos, se a gente quer contribuir com o avivamento, a gente tem que contribuir com que as pessoas cheguem à estatura de Cristo. Amém? Apóstolo L, caramba, que honra, é a primeira vez que ele vai dar um pitaco no... Se começarem com gracinha, eu não falo nada, hein? A questão do avivamento é que as pessoas sempre querem o avivamento para apontar um final e não para transformar. Então é sempre o avivamento da última colheita, sempre o avivamento da última colheita, enquanto que o avivamento é para a transformação da sociedade, né? Então a gente vê muito isso, e apontando avivamento, um pula-pula e uma gritaria, sem produzir transformação, apenas movimento, né? E a ideia de um avivamento é para produzir outra coisa, né? Então toda vez que começa um avivamento, sempre já começa apontando para um final, não para um governo, né? Então só para colocar para pensar.
Porque acho que isso que o apóstolo falou, acho que tem muito a ver com a mentalidade que a igreja tem de ser uma igreja escapista, né? Então Deus veio, chacoalhou agora para a gente ir embora para a glória. Até porque ficar e estabelecer o reino requer morte e Cristo, né? Eu só não vou entrar nessa linha, porque senão, meus irmãos, a gente não termina essa manhã, se a gente for falar de escatologia. Mas, como ele levantou a bola, eu vou só dar um pitaco no que ele estava falando. Eu não sei se vocês sabem, mas a visão do arrebatamento e do escapismo, né, e o dispensacionalismo, que é tratar Deus como ele se movesse por dispensações e que nós estivéssemos na última dispensação da história. E o tempo inteiro, nos últimos 2 séculos, Jesus está voltando, né? Isso é uma realidade que aconteceu a partir de 1890, quase 1900. A igreja nunca teve a visão escatológica que nesses últimos 2 séculos foi construída. E de repente a gente absorve isso e perde completamente a consciência de transformação que a igreja tem e que precisa para a transformação da sociedade. Porque quando você põe essa visão escapista e você começa a gerar nas pessoas a expectativa iminente da volta de Jesus e que tudo vai ficar para o anticristo, o que você faz? Você rompe qualquer processo de construção de longo prazo. Para que eu vou estudar? Para que eu vou me envolver na política? Para que eu vou entrar em tal área ou tal área se Jesus já está voltando? Quando eu entreguei minha vida a Cristo 20 e poucos anos atrás, eu cheguei a ouvir dos pastores onde me converti, falou: cara, para com a faculdade, Deus tem um chamado na sua vida. E a visão era essa: vem todo mundo para dentro da igreja e vamos sair, porque as casas vão ficar para o anticristo, os carros vão ficar desgovernados e blá, blá, blá. Essa visão, eu não vou. E olha, aqui a gente precisa ter maturidade para falar desse assunto, porque a escatologia, ela tem no mínimo, umas 7 correntes teológicas. Então aqui ninguém está apto a falar, o fim é assim, ninguém, né? Nós podemos falar dos pré-tribulacionistas, que é a grande maioria fruto da igreja americana. Nós vamos sair antes da tribulação, vamos ser arrebatados. E daí você tem quase 3 vindas de Jesus. Jesus vem, leva, depois Jesus volta, governa por 1000 anos, depois Jesus vai, depois Jesus... Cara, a Bíblia não fala de 3, 4 vindas. Daí você tem o pós-tribulacionista. A gente fica, sofre a tribulação, é arrebatado, depois Jesus volta, depois governa por 1000 anos. Daí depois você tem o pré-milenista, pós-milenista, você tem o mid-tribulacionista, que você sai no meio dos 3 anos e meio. Daí você tem o amilenista. Então, quando a gente começa a falar disso, tem gente que se arrepia, como se fosse, nossa, o cara pensa assim, gente, só para te falar, tem umas 7, 8, quase 10 correntes teológicas sobre o final dos tempos. Nós não podemos, a gente vai chegar no momento que nós vamos precisar conversar sobre isso, mas isso só não pode interferir na realidade do que nós estamos construindo. É o que o Brown muito bem colocou. Eu pouco me importo se você é pós-tribulacionista, a única coisa que você não pode ter é uma mente escapista. A mente escapista é quase a mente de um suicida. Sabe como que o cara pensa? Ai, Senhor, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito, me leva para a glória. O cara está quase falando assim, tira a minha vida. Então essa mente escapista vai te dando medo de viver, vai te dando desgosto com a vida e torcendo para que Jesus volte logo. Olha, essas dívidas minhas aqui, eu vou passar a minha vida para pagar. Jesus volta, as dívidas vão ficar. E os caras vão alimentando essa mente escapista. Então não importa a sua corrente escatológica, importa que você não permita que essa mentalidade tome conta da tua vida. Nós como igreja temos uma responsabilidade de produzir transformação na sociedade, de construirmos um modelo de verdade, de estabelecermos princípios e fundamentos do reino, de manifestarmos a Cristo, e a Cristo ressuscitado. Então, se a gente vai, qual dessas correntes estão certas, ninguém pode afirmar. Ninguém pode afirmar. Grandes homens e mulheres de Deus dessa nação ousaram afirmar meses, anos, e isso está acontecendo já há 2000 anos. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Agora, eu não falei ainda de 2 outras correntes. Tem o preterismo total, tem preterismo parcial.
Porque grande parte dos sermões proféticos se cumpriram em 70 depois de Cristo. Grande parte. O preterismo total acha que todas as coisas se cumpriram. O preterismo parcial acha que grande parte. E nós precisamos entender que, de fato, Jesus estava numa conversa com eles, falando assim: olha, está vendo esse templo? Nós estamos chegando no fim de uma era, aion, não é no fim do mundo, fim de uma era. O antigo pacto está chegando ao fim. Então não vai mais ser templo feito por mãos humanas. Eu vou destruir, está vendo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Daí os discípulos perguntam para ele: mas quando vai acontecer isso? Do que eles estavam falando, irmãos? Não tem texto fora de contexto. Eles estavam falando da destruição do templo e do fim daquela era. Não era do fim do mundo. Ele falou assim: olha, vocês vão ver os sinais, guerras, rumores de guerra. E começa a falar do período em que Jerusalém seria invadido por Roma e destruído todas aquelas coisas. Grande parte dos sermões proféticos do Novo Testamento dizem respeito ao que aconteceu em 70 depois de Cristo. Não se estava falando de fim do mundo, estava se falando do fim da antiga aliança e o início de uma nova aliança. Então, isso só para a gente colocar um parêntese dentro do que o Brown colocou, é que nós de fato não podemos permitir que esse pensamento escapista se enraize na nossa concepção de vida. Agora, há as diferentes correntes teológicas sobre escatologia. Isso pode até ser assunto que a gente traga na mesa, cada um contribua e a gente vai construindo. Eu acho muito positivo, né? Mas aqui o ponto não é entrar nessa pegada, mas usando a palavra do Brown, nós não podemos ter uma mente escapista. Amém? Queria te ouvir, carinha. Na verdade, eu queria perguntar sobre a Nova Jerusalém. Não, estou brincando. Eu estou brincando. Não, sobre compreender as gerações, assim, vou falar de mim, assim, porque eu creio que reunião como essa, mais do que falar sobre um lugar, é falar sobre o que está acontecendo em nós, né? Então, assim, eu creio que, vou contar um pouco da minha experiência aqui, eu acredito que vai servir para alguns. Conheci o Cris e a mensagem do Cristo no centro de todas as coisas. E eu que só queria pecar escondido e ir para o culto no domingo. E, na verdade, o Cris até me chamou para dar uma palavra aqui para os homens. Mas eu falei para ele que essa foi a maior pegadinha. Nem o malandro passava perto dessa. Porque, na verdade, eu entendi que o Senhor estava conectando a gente para que eu pudesse receber, né, uma compreensão correta daquilo que eu intentava viver. Mas isso é a minha experiência, amém? Não estou dizendo que isso é um padrão. E desde aquele tempo, quando eu comecei a conviver com o Cris, a ouvir mais o Cris, a ouvir o Cristo, né, pela vida do Cris, eu comecei a perceber em mim o quantas coisas, haviam duas construções sendo feitas. Uma pelo príncipe deste mundo, e que até me doutrinava a almejar coisas que na minha concepção era divina, e a construção do Pai por meio do seu Filho desde o princípio. E eu vi o quanto eu estava fora, de dentro para fora, daquilo que o Senhor estava fazendo, né? E eu percebo até que a nossa preocupação desses dias de desabilitar não tem a ver com somente parar de fazer, tem a ver com o se tornar. E o que eu me torno desabilita, né? Porque o Cristo vai dizer justamente isso. Ele vai dizer: eu sou o templo. O que eu me tornei está desabilitando o lugar. A pessoa desabilitou o lugar. E eu percebo, vim até falando sobre o Cristo. Eu acho que até ele falou isso porque eu falei para ele. Não, estou brincando. Eu falei para ele: poxa, às vezes a nossa linguagem de reino, porque é muita informação, a linguagem mudou, mas dentro não é uma realidade. Eu falo por mim, porque eu vivi 8 anos e pouco sem compreender o plano do Pai. Eu conheci a Bíblia, e o que eu conhecia estava fracionado. Lembro uma vez até que o Cris foi lá na comunidade, ainda falou para mim assim: ó, eu vejo você como uma estante de livros desorganizado, e é como se fosse volume 1, volume 15, volume 17, e o Senhor que Ele quer organizar isso.
E um texto que me chamou a atenção, amém? Não estou querendo pregar para os irmãos, porque numa reunião dessa, amém? Mas se quiser meu contato, está ali. Não, mas um texto que falou muito ao meu espírito foi quando Paulo começa a instruir Timóteo e fala acerca de Himeneu e Fileto. Quando ele vai dizer que o obreiro aprovado, o construtor aprovado, é aquele que maneja bem a palavra da verdade, né? E que evita falatórios profanos. E eu vejo que a gente compreendeu isso, eu compreendi isso muito superficialmente, porque eu achava que conhecer as Escrituras era, você não pode falar o que não está na Bíblia. Mas na verdade não era isso, porque muita gente conhece a Bíblia, mas não conhece a construção de Deus, que é o seu Filho, né, sendo revelado em todas as coisas. Conhece a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, mas não conhece o Cristo que está sendo revelado, né, pela palavra. Então, a gente aprendeu isso, tem que manejar bem a palavra. E outra coisa, evitar falatórios profanos, o bom líder, ele conhece a Bíblia e não fala mal de ninguém. E não tem nada a ver com isso, pelo menos eu consigo compreender hoje. E aí vai falar de Himeneu e Fileto, que o que eles estavam falando, estava fazendo com que o corpo fosse afetado, né? A fé de alguns estavam sendo adulterada ou corrompida. E aí, na minha vida, eu percebi que muitas das coisas que eu falava com cara de divino foi doutrinada pelo príncipe deste mundo. Não foi porque eu nasci de novo. E o processo de nascer de novo, irmãos, e eu acredito que uma sugestão, a gente falar sobre isso, e até a minha pergunta, qual foi a evidência que você descobriu, Cris, que você agora estava nascendo a partir de uma pessoa, e não estava nascendo ou fluindo a partir de um lugar, mas fluindo a partir de uma pessoa, entende? Isso, e eu compreendo hoje que duas construções estão sendo, tanto é que no templo, o texto que o Cris usou era isso, 2 movimentos, né? Enquanto Cristo estava sendo empoderado para dar continuidade na construção do Pai, existia um outro movimento acontecendo com cara de divino, né? E as pessoas levantavam os ramos e tinha toda uma construção. Eu acredito que nós precisamos compartilhar qual é a evidência, né, que Cristo está sendo gerado em nós. Obrigado pela oportunidade, eu agradeço em nome de Jesus. Irmãos, mas acho bastante interessante a colocação do João. A gente tem aprendido no Aljava a força que existe no corpo de Cristo. Você sabe que ontem eu estava numa reunião profissional, um assunto de negócio, de uma empresa que nós estávamos falando, e um dos diretores falou assim para mim: depois dessa crise, meus olhos se abriram, e parecia que ele estava falando do novo pacto, meus olhos se abriram para compreender uma coisa: é muito poderoso você construir negócios entre 3, 4 pessoas, porque uma vai mostrando coisas e aspectos que a outra não está conseguindo ver, e você minimiza as chances de erro. Ele estava falando da empresa, e eu comecei a perceber o que tem acontecido quando nós nos sentamos à mesa. Porque às vezes a gente entra no assunto, e como nós somos um corpo, o Senhor vai se movimentando enquanto a gente está falando, e a gente vai caindo em outras áreas que não era nem o início do que nós falávamos, mas porque é o Senhor que tem a liberdade de soprar e conduzir para onde Ele quer. E acho que a colocação do João foi muito importante, porque a gente começa a falar de tudo do que já está sendo elaborado, mas alguns podem estar na dúvida assim: mas beleza, qual é a evidência se eu estou ou não em Cristo, né? Eu acho que a gente tem até alguns casos aqui que a gente poderia exemplificar, né, se quisessem compartilhar. A minha experiência, que é pessoal, e que eu percebo que ela se repete, depois que eu tive uma experiência, porque é o seguinte: a morte, ela é como a santificação, ela é um processo pontual e contínuo, né? A Bíblia fala: nós fomos santificados, nós somos transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Isso foi imediato. Você entregou sua vida a Cristo, você foi transportado das trevas para a luz. O processo de santificação é imediato, mas ele é progressivo ao mesmo tempo, porque Ele nos santificou, e Ele segue nos santificando através da sua palavra, que é vida. À medida que ela vai tomando as nossas vidas,
e lavando as nossas entranhas que estavam penetradas por toda a sujeira do velho homem. Então ela é um processo pontual e progressivo, mas os dois processos são dele, não são meu. Isso é ponto passivo. A santificação é o trabalhar dele na minha vida, não tem nada que eu possa contribuir para me santificar. Então, a santificação é isso. A morte é a mesma coisa, ela é pontual e progressiva, né? Romanos diz que por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Então, a morte tem um momento que dá um start, que vira uma chave, e que os teus olhos se abrem, e que você começa a compreender, né, o quanto você ainda tentava controlar as coisas, e a grande parte do processo de morte é quando você chega num lugar onde você perdeu o controle da tua vida, aonde você já não se sente apto nem mesmo para pregar. Você fala assim, o que eu vou falar? Então quando você chegou nesse ponto de total desconstrução, quando você se sente um lixo, quando você se sente vazio, quando você se sente sem controle de nada, e você não se sente apto nem para aquilo que você ama, que é a palavra, cara, a morte encontrou espaço na tua vida. Mas isso não é o fim. A partir de então ela vai arrancando todos aqueles resquícios que Adão deixou impregnado, para que de fato Cristo possa ser formado, e ao mesmo tempo que a morte vai produzindo a desconstrução de Adão, o poder da ressurreição opera de forma simultânea. Então você vai vendo Adão ficando de lado e Cristo sendo formado, e é exatamente o que o João falou. Você começa a entender a Bíblia não através de versículos isolados, mas através da mente de Cristo, qual é a construção de Deus ao longo da história. E quando daí você, por exemplo, você vai estudar escatologia, você não começa lendo Apocalipse, você começa lendo Gênesis. Qual foi o projeto de Deus na criação? Foi que o homem comesse da árvore da vida. Sempre foi que Cristo fosse formado, manifesto e convergido todas as coisas nele. Apocalipse só vai falar disso. Apocalipse é a revelação do Cristo, não é a revelação futura do Cristo, é a revelação eterna do Cristo. A eternidade não é uma linha cronológica. Então aí nós temos que entender bem, eternidade não é uma linha cronológica. Se é a revelação de Cristo, Apocalipse fala, e isso muda toda a nossa escatologia, porque Apocalipse trata da revelação de Cristo ao longo da história. Tem muitas coisas mencionadas ali que são referentes a passado, não são futuro. Então se você entende a mente de Cristo através dele, não através do que você lê, mas através do que foi formado em você, por isso Jeremias profetiza sobre o novo pacto, o escritor de Hebreus fala isso: escreverei dentro de você. O escrever dentro de você é a revelação da palavra de dentro para fora. Isso daí não tem faculdade de teologia que possa produzir na vida do homem. Só há uma coisa, é o tanto que a morte de Cristo. E tem outra coisa ainda com relação à morte, não é a tua morte não pode produzir nada, é a morte dele operando em você. Tem gente que começa a falar assim para mim, apóstolo, eu estou entendendo isso, estou numa luta com a minha esposa, estou com um problema financeiro. Isso aí não é a morte de Cristo, meu irmão. Isso aí é a tua morte, são os teus problemas pessoais. A morte de Cristo operando em você é quando você vai sendo conduzido a um lugar de dependência dele. Você olha para a vida e fala assim, cara, não tem sentido nada mais fora dele. E de fato hoje, quando você chega nesse lugar, você não consegue ouvir mais nada que não nasça desse lugar. Cara, a sensação que você tem é que é difícil você conversar com quem está em outro lugar. Não, rapidinho, irmãos. Assim, uns amigos aqui, né, pastores e tal. Nós, como pastores, que nós temos falado esses dias, cara, parece que a mensagem da morte, ela está gerando alegria. E eu não estou dizendo que não tem que ser alegre pelo Espírito. Poxa, agora eu estou entrando no lugar correto. Eu acredito que agora eu estou no lugar, e esse lugar é a pessoa.
Só que o que está acontecendo? Desse lance de revelação, onde a gente vai disputando, é como se a gente estivesse alegre. E o que eu tenho percebido? O camarada que fica alegre com uma mensagem dessa que você deu aqui agora, é o cara que não está disposto a entrar. Por quê? Não é uma alegria, que eu estou dizendo, não é do Espírito, fala, cara, é isso, cara, vai ser difícil, mas não é aquela alegria, eita, glória a Deus, é isso, mano, é isso aí, ó, euforia, e não está disposto a entrar, entende? E eu acredito que era isso que comprometia os fariseus da época, era Jesus dizendo que agora não é o lugar, não, e muitos pastores estão tanto por causa de planejar a sua vida num lugar e não numa pessoa. E isso que me preocupa esses dias, eu falo como pastor, que eu quero ouvir qual é o processo de morte, o que você, e como você bem colocou, obrigado, mas eu queria ouvir isso, e o que me chama a atenção é justamente quando você diz, irmãos, eu comecei a perceber que eu era viciado, no meritocracismo. Então eu tinha que orar, eu tinha que fazer, e eu me sentia culpado quando eu ia pregar e não orava. E muitas vezes quando eu orava, eu falava sobre oração porque eu tinha orado. Então eu falava, você não ora? Porque antes de estar aqui eu estava 1 hora, irmãos. Deixa eu só pegar um parênteses assim. Mas daí que eu falo isso na conferência 5, quando eu falo da palavra verdade e mentira. O problema é que quando você nasce de novo, né, você precisa aprender a ver algo que você nunca viu, e isso é complicado. Por exemplo, quando você fala assim, eu oro, o que é oração? Eu estou falando com pastores, irmãos. O que é oração? Porque você se sentia culpado porque você orava pouco, mas então me explica o que é a oração. Aonde nasce a oração? Ela não nasce aqui, ela nasce em Deus. A oração tem que ser uma expressão de Deus através da nossa boca, e não é um livro de pedido nosso. Sabe, se nós não entendemos, é por isso que eu falo que o novo nascimento, ele reconstrói uma nova vida, e quando eu falo do poder da ressurreição no livro novo, eu falo que você tem que reaprender a pensar através da mente de Cristo, que a gente está viciado numa maneira de pensar. E a gente vai encontrando os traços de religiosidade na maneira como a gente concebe as coisas. Não é como a gente faz, como a gente concebe na nossa mente. O que é o casamento? O que é julgo desigual? Todas as palavras que já estão impregnadas na nossa mente, que muitos de vocês já pregaram. Mas o que é julgo desigual? Se um filho, se uma pessoa da tua igreja, a gente perguntar, pastor, eu estou em julgo desigual, o que você imputa como julgo desigual? É uma irmãzinha da sua igreja namorar um irmãozinho que é espírita. Ah, não, é de um irmão de uma igreja com outro irmão de uma outra igreja que tem uma visão diferente. O que é julgo desigual para você? Quando Paulo trata de julgo desigual, ele está tratando de duas naturezas diferentes. E essas duas naturezas podem acontecer no mesmo ambiente. Eu posso ter nessa igreja mulheres em Adão, homens em Cristo, ou homens em Adão, mulheres em Cristo. E se esses dois se unem, nunca eles vão ser um em Cristo. Você não consegue reconciliar uma pessoa que está em Cristo, a outra não. Você não consegue, porque Cristo, ele porta em si mesmo o espírito da reconciliação. Por isso que tem homens que são em si mesmo, na sua natureza, irreconciliáveis. Então você pode dar curso que for para casamento, se você não levar a pessoa a Cristo, não tem reconciliação. Então você faz um treinamento para casais, que é um treinamento no homem exterior, e que não leva a uma transformação interior, vai durar 1 mês, 2 meses. Quantas vezes nós fizemos retiro, que as mulheres falam assim, apóstolo, faz mais um retiro, meu marido voltou uma bênção, durou 1 semana. Por quê? Porque recebeu tudo por fora. Se não há uma transformação de natureza, não tem reconciliação. A reconciliação é um espírito, não é um ato. Não é você dar um abraço assim, perdão, estamos reconciliados. Não, ou você entra em Cristo ou não tem reconciliação. Somos por natureza irreconciliáveis. Então o novo nascimento não é que ele trata de uma melhora de vida, ele te faz entrar numa nova vida. Você muda completamente a sua concepção da vida. Se você nasce de novo, se você acha, ele está falando de evidências de morte do novo nascimento. Se você acha que nasceu de novo, e você não está
e se os primeiros passos você não se sentiu perdido para tentar entender as mesmas coisas que você falou a vida inteira, você não nasceu de novo, meu irmão, porque você começa a olhar para a Bíblia e você tem que reler tudo de novo. Você tem que olhar tudo através de Cristo. Muda completamente. Então essas são evidências que eu percebi acontecendo na minha vida, que eu percebo acontecendo na vida de irmãos que estão vivendo por isso, e todos os escritores que eu passei a ler, que falam, porque o novo pacto não é uma coisa nova, ninguém descobriu a pólvora aqui. O novo pacto ele inicia antes de Gênesis, se manifesta na cruz, né? E chega até os nossos dias com milhares de escritores falando sobre esse assunto ao longo da história. E por que a igreja sempre segue em paralelo a essa realidade? Porque a grande multidão é atraída pela concupiscência da carne, é a palavra que você falou. Porque essas pessoas elas estão lá porque elas querem aquilo. É o que a Bíblia chama de concupiscência da carne. Eu não queria mencionar nome de igreja, mas por que você começa a falar, olha, vem aqui, eu vou te dar o óleo ungido de Israel, você passa dentro da sua carteira, você vai ficar rico. Por que enche de gente para esse misticismo? Porque as pessoas querem ficar ricas, elas querem o dinheiro. Elas estão indo na igreja porque elas não querem a Cristo, elas querem aquela fórmula mágica que sem comprometimento, sem morte, pode levar eles à riqueza. Então isso sempre existiu ao longo da história. Então todo escritor, todo homem de Deus que trazia uma mensagem centrada em Cristo, de morte e ressurreição, sempre foi algo como um remanescente que o Senhor vai construindo, enquanto sempre tem um movimento acontecendo de pessoas que vão em busca das indulgências. O que eu posso pagar? De forma eu posso pagar para amenizar a realidade interior que eu carrego? Eu sou um pastor, eu prego o evangelho, mas estou escravo da pornografia. Eu sou pastor, prego o evangelho, mas sou adúltero. Eu sou pastor, prego o evangelho, mas o meu interesse é grana. Daí o que eu faço? Eu vou aplacando essa realidade podre que eu carrego através do sucesso externo. Então, olha quanta gente, olha o favor de Deus na minha vida. E por favor, pare com essa palavra de morte. O mundo já tem muita notícia ruim aqui, a gente vai falar de coisas boas. Por quê? Porque o primeiro que não quer ser submetido a essa palavra é quem está ministrando. Vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Fabrício? Paz, querido, é o que o João me ensinou aqui. E tudo isso em nome da visibilidade, muitas vezes, né? Toda vez que eu venho para cá, eu sou bastante desconstruído. E o que eu vou falar agora, eu estou sendo aperfeiçoado nisso ainda. Então é uma realidade que eu estou vivendo muito. Então, assim, a gente fala que o coração está cheio, né? Eu entendo que a relevância é sempre mais importante que a visibilidade. Em nome dessa visibilidade, muitas pessoas estão buscando uma excelência irreal. E o problema de ter excelência sem convergência é que você corre o risco de ser excelente em algo vazio. E a gente busca implacavelmente um âmbito de entrar nesse lugar e a gente deixa de ser preciso. Então, assim, a relevância e o movimento preciso, promovido por obediência, precisa falar mais alto do que o aplauso e a aceitação promovido pela conveniência. Muitas vezes a gente acaba entrando nesse lugar, né? E eu tenho trabalhado muito para que, em mim, né, para que eu possa realmente não me movimentar por agenda. Vou falar o que eu estou vivendo, porque eu creio que os pastores aqui vivem isso. O ano passado foi bem intenso, a gente foi em nações, em lugares, e o Senhor falou para mim, eu tenho uma agenda apostólica para você no fim e começo do ano. Eu falei, amém, Jesus. Limpar cocô de cachorro, cozinhar, cuidar da sua casa. E é justo o momento que a gente está, de repente, se você fosse olhar pelo âmbito necessidade, natural, vamos dizer assim, é um momento que não estamos mais sem grana, né? Pode tirar a roupa aqui, né? Os meus pastores aqui, né? E a gente está assim, cara. O pastor Fábio acabou de ofertar o pedágio, sacanagem essas coisas. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque assim, é difícil para a gente olhar, querendo ou não, assim, pregar e falar legal, mas poxa, eu preciso. E aí, se eu aceitasse ir lá na igreja do irmão, de repente a gente não cobra, mas de repente ele ia dar uma oferta. Mas Deus me deu uma palavra para casa, para se resguardar, né? E justo no momento em que
essa palavra mais vem confrontar, e eu tenho obedecido isso, e o Senhor tem me dado momentos inesquecíveis em família, né? De trabalhar realmente pelo envio da minha família. Isso é muito bom, você ter a sua casa alinhada, você viver essa relevância. Então eu entendo assim, que Jesus, não tem problema você ter fama, não tem problema você... Jesus, a Bíblia fala que a fama dele percorria nas províncias, mas ele deixava a multidão ir orar. Quando que Deus pode te dar esse lugar? Quando a sua visibilidade não rouba a sua conexão com o Pai, e não rouba a sua capacidade de continuar ouvindo e sendo restaurado cada vez mais que você ouve. Eu vim para cá hoje, para mim foi maravilhoso, cara, porque tanto o comentário dos irmãos, como a palavra que foi trazida, para mim me matou um pouco mais, me coloca um pouco mais nesse lugar. E o problema geracional foi isso, as pessoas, em nome da visibilidade, do crescimento, é um perigo muito grande você andar numa velocidade tremenda e descobrir que estava na pista errada, né? Vamos lá, né? E a gente freou muita coisa, né? A gente parou muita coisa, a gente colocou o prumo em muita coisa, e estamos ainda, eu acredito em mim, que tem coisas que eu ainda preciso, aos pouquinhos, desligar para vivenciar. Estou falando diante dos meus pastores que tocam a minha vida, e assim, 2 palavras no ano passado que mudou a minha vida. Eu ouvi muitas palavras nas nações, de homens que Deus tem usado, mas foram as palavras dos meus pastores. O Fábio me deu uma palavra no secreto que me balizou, o João me deu outra, em outra área, que realmente me desconstruiu para que eu pudesse caminhar melhor. Então eu vejo isso como relevante. Foi num quarto de hotel, foi num quarto, numa sala de um escritório, ou na varanda de uma casa, que os maiores tratamentos da minha vida nesse ano aconteceram. Então eu acredito muito que essa submissão, essa interdependência, você se submeter à interdependência te mantém humilde, e a humildade é a maior ferramenta que você precisa para alcançar qualquer estágio. A gente precisa, querido, por isso que no ambiente de maturidade, onde um promove o outro, o orgulhoso não suporta isso, né? A relevância, ela tem a ver com a interdependência, ela tem a ver com a obediência, ela tem a ver com a família, e não aquilo que estão vendo de nós. E é o que eu estou vivendo, compartilhar isso aí junto também, para encaixar no que está sendo falado aí. Amém. Irmãos, queria falar para vocês que a gente tem feito o Aljava na Mesa, temos tentado transformar agora, ao invés de semanal, em quinzenal, porque estava ficando bastante puxado, e a gente está fazendo uma vez aqui em Taubaté e uma vez fora. E no dia, sem ser segunda-feira agora, que é dia 18, não vai ter, segunda-feira agora. Daí dia 25, o Aljava na Mesa vai ser lá em Campos do Jordão, às 4 horas da tarde. A gente vai ter uma mesa, tomar um café, e vamos... Esse ambiente aqui a gente segue na segunda-feira, e o próximo é dia 25 em Campos do Jordão. Como é às 4 horas lá, a gente deve sair aqui da Igreja do Sonho às 3 horas da tarde. Então, os irmãos que quiserem participar desse tempo lá, né, em Campos do Jordão, lugar gostoso, você vai lá a mesa tem chocolate quente, tem chocolate, tem Então, estão todos convidados, se programem, dia 25, às 3 horas da tarde, a gente sai daqui. Né? Lembrando, então, dos retiros de jovens e de homens, quem quiser fala com o Hugo. E eu queria agora, nesse final, em cima de tudo aquilo que a gente falou, é muito, muito bom a gente estar ouvindo tudo isso. Essa palavra do Fabrício no final é algo que o Senhor tem falado muito comigo. O caminho de Cristo e o caminho para Cristo se chama humildade, né? Outra das evidências de quem experimentou da sua morte e caminha na sua vida é a humildade. Então, quando você começa a perceber alguma área de soberba, né, ou em quem você está acompanhando, ou em você mesmo, é um sinal de alerta, né? O Senhor, a morte, a cruz, ela arranca toda a meritocracia, todo o sentimento de que você produziu ou construiu algo, e te leva num lugar de uma dependência total, que você tem plena consciência que não tem nada a ver com você.
né? É a vida dele fluindo em você que produz alguma coisa. Agora, é óbvio que os ambientes de honra são ambientes ativadores da vida de Cristo. Jesus falou assim: olha, não teve lugar onde eu não pude fazer mais do que a minha própria casa. Eu tive uma experiência lá em Fortaleza, irmãos. Eu mostrei na mesa na segunda-feira as fotos dos irmãos, 3 dias depois que eu voltei de lá. Eles me honraram tanto, me honraram em amor, me honraram em servir, me honraram a cada vez que terminava uma palavra, a maneira que se sujeitavam à palavra, a fome que tinham. Fernando, teve lugar que eu preguei por 3 horas sem parar, porque era tanta fome que parece que vai arrancando a palavra de você. E no final, quando eu orei pela igreja inteira, algumas pessoas, à medida que o Senhor me mostrava, eu ia profetizando, e eu me lembro de um irmão que veio muito triste falar comigo, dono de uma confecção, que tinha perdido o carro na véspera do retiro, e eu falei assim: olha, o Senhor me mostra, Deus vai te restituir um carro novo. O que ele tinha lá era um carro usado que foi roubado, Deus vai te restituir. E falei isso para ele, os caras me mandaram uma foto 2 dias depois que eles saíram do retiro, ele ganhou um Honda Zero, um Honda novo. Daí uma irmã que estava lá, veio com o marido: pastor, nós estamos orando faz 3 anos, os exames não mostram, nós perfeitamente aptos, mas não consigo engravidar. Eu falei: pode fazer o exame, você está grávida. E coisas... eles me mostraram a foto com o teste de gravidez da irmã positivo, né? E foram tantos testemunhos, e eles me mandaram a foto, né, para compartilhar, e estava na segunda-feira na mesa do Aljá, eu fui mostrando. Eu fiquei pensando, caramba, eu oro por tanta gente aqui na casa, por que você não vê tantos milagres aqui? É da onde você recebe, sabe? A familiaridade nos rouba a honra, né? E a humildade nos preserva da honra, porque às vezes você começa a ser honrado, você começa a achar que é alguma coisa, né? É a história dos jumentinhos que entraram com Jesus lá, né? Todo mundo jogando folha de ramo e tal, um jumentinho, o filhote olhou para a mãe e falou assim: caramba, a gente está arrebentando. Eles estavam se achando, porque eles estavam entrando na cidade, todo mundo saudando, e não tinha nada a ver com o jumentinho. É oferta, irmão? Então, essa palavra da humildade que o Fabrício falou é uma das evidências da nossa vida em Cristo, e a honra também é um reflexo disso, porque nós sabemos reconhecer a vida de Cristo naquele que está do nosso lado. Amém?